Seguinte, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar a falar sobre a matriz energética brasileira, tá? Nós estamos vendo, né, um dos temas mais importantes para o vestibular, né, um dos temas mais cobrados do vestibular, nós estamos vendo. E nós vimos na semana passada a parte da energia hidrelétrica, né, que é a energia, o tipo de energia que é mais gerado no Brasil, que são justamente as hidrelétricas, né? Muitos pontos positivos, como um custo de geração de energia muito barato, uma grande geração de uma única vez, uma energia limpa, né, que não gera nenhum tipo de poluente durante o seu processo de geração. Usa, né, uma fonte renovável, que é a água, enfim, é uma fonte aí muito importante, principalmente para o Brasil. Como ponto negativo, a gente tem aí os custos da obra, né? Depois que a obra está feita, a geração fica barata, mas a obra em si é uma obra custosa, né? Você tem aí um custo muito grande. Muitos impactos ambientais na construção da usina, né? E também na construção do lago da usina, que vai ser aquele local onde a água vai ser armazenada, né? Então você gera muitos impactos, né? Tanto impactos ambientais, como por exemplo colocar vegetações embaixo d'água, e também impactos sociais, né? Como por exemplo desapropriação de terras e casas. Você pode afetar a população ribeirinha, né? Enfim, você tem aí um custo muito grande do ponto de vista socioeconômico, né, e também ambiental. Você precisa represar a água de um rio, né, então você muda toda a geografia do lugar, você muda todo, né, todo local aonde essa obra vai ser feita, né, e você precisa ter aí, né, um custo elevado para que tudo isso seja feito. Depois, verdade seja dita, né, com a usina concluída, o custo de geração acaba sendo muito interessante e ele é o mais baixo, né? Então, o que mais gera energia a um preço menor, vamos assim dizer, são justamente as hidroelétricas, né? E aí, a gente vai ter também uma continuação do nosso conteúdo, que nós vamos falar sobre a energia solar, né, pessoal? A energia solar é um dos tipos de energia que mais cresce no Brasil, tá? É um dos setores energéticos que mais cresce na nossa matriz, junto com a eólica, tá? A eólica é a que mais cresce. E ano a ano essa energia vem sendo barateada, né? Ano a ano essa energia vem tendo o seu valor reduzido e está ficando cada vez mais acessível, né? Para os brasileiros, de forma geral, instalarem a energia solar, seja em casa, fábricas, indústrias, enfim, né, comércios, aonde quer que seja. E a energia solar, pessoal, ela pode ser, vamos falar assim, ela pode ser gerada de várias formas, né? Pode ser aquela forma mais simples, que é quando você tem um painel cheio de mangueira no seu telhado e você usa a energia solar para esquentar a água da mangueira, né? Então você economiza energia, porque ao invés de você ligar um chuveiro, né, e esquentar a água do chuveiro com a resistência, o que gasta muita energia, a água já sai quente de forma natural, porque ele recebeu a radiação solar. E tem também, né, a geração fotovoltaica, né, que é quando você realmente gera energia elétrica, né, você gera energia elétrica a partir do sol para a sua residência, para a sua fábrica, né, para aí o seu comércio, enfim, tá? Para a gente começar, vamos dar uma olhada em como funciona a energia fotovoltaica, pessoal? Olha só que interessante para a gente começar. De energia solar fotovoltaica é a energia produzida a partir da luz do sol. Quanto mais irradiação solar, maior será a quantidade gerada. É energia limpa, renovável e sustentável. Ganha o meio ambiente, a sociedade e a economia. Como você vai ver já já, a energia solar é um excelente negócio. Não é à toa que é tendência no mundo todo. No Brasil, até 2024, a parcela renovável de nossa matriz deve chegar a 84%, com 7 gigawatts de capacidade instalada de geração solar.
Isso é suficiente para abastecer Brasília e Curitiba. Aí você se pergunta, como os raios de sol são capazes de acender lâmpadas e mover indústrias e comércios? É simples. A geração acontece nas células fotovoltaicas, que são feitas de outro material semicondutor. Essas células são agrupadas em painéis fotovoltaicos, que são essas placas que você já deve ter visto em telhados. Quando bate o sol, uma reação química produz a energia elétrica. Em seguida, a corrente contínua gerada nos painéis é transformada em corrente alternada por um equipamento chamado inversor. A partir daí, está pronta para ser usada em indústria e comércio, por exemplo. Sob o sol, o sistema gera energia. À noite ou em dias nublados, você usa a energia da concessionária. Se gerar mais do que consome, esse excedente entra na rede de distribuição e você ganha crédito para ser usado em até 60 meses. Você pode gerar energia em um local e usar os créditos em outros endereços, desde que a geração e o consumo estejam na área da mesma distribuidora. E você ainda pode compartilhar a energia da sua planta solar entre vários consumidores, ganhando escala ao compartilhar também o custo do projeto. São muitas as vantagens. Para começar, estamos falando de energia limpa. É sustentável para todos. É uma solução customizável que se adapta à sua necessidade. E olha como é bom para o seu bolso. São mais de 25 anos de vida útil com baixo custo de manutenção e redução dos custos com sua conta de luz. E queremos ser seu parceiro. Somos uma plataforma de energia totalmente adaptável às suas necessidades. Atuamos de ponta a ponta. Depois virou uma propagandinha da empresa ali, tá? Que forneceu ali o vídeo normal, né? E então, pessoal, vejam que coisa interessante, né? Que a energia fotovoltaica. Você faz a geração desse tipo de energia e você gera para sua casa, por exemplo, tá? E vamos supor que você gere muito mais do que você consome. Você acaba sendo um fornecedor de energia para a rede, né? E aí você pode usar essa energia para fornecer para a cidade, vamos assim dizer, e você ganha créditos para você usar depois, né? Porque à noite não tem geração de energia, né? Ou então dias muito nublados, por exemplo, a geração é muito baixa. Então é uma coisa muito interessante a energia fotovoltaica e isso é muito bom, né? Não somente do ponto de vista ambiental, já que você tem uma energia totalmente renovável, uma energia limpa, né? Que não gera nenhum tipo de resíduo e tudo isso, né? Num país como o nosso, que tem aproximadamente 300 dias de sol por ano, né? Então, tem maiores investimentos nesse setor. Seu pai trabalha com isso, Júlia? Ai, que interessante. Tem muita gente que está começando a trabalhar com isso agora, alguns já trabalham há mais tempo, né? E essa demanda, porque realmente o que impedia antes esse maior desenvolvimento era o alto custo. Era muito caro, pessoal, para você ter um painel fotovoltaico na sua casa, sabe? Tipo, era bem caro. E esse era o principal ponto negativo, né? O custo do painel. Hoje, com a tecnologia avançando, você tem painéis muito mais baratos e com manutenções muito mais baratas. Então, é super rentável você fazer um projeto fotovoltaico para sua casa, para sua empresa, para sua indústria, né? Porque é aquela velha história. Mesmo que você esteja gerando energia, mas não esteja consumindo, você manda para a rede e aí o reloginho da sua casa volta, né? Ao invés de ele ficar só girando para frente, né, que é você que consome energia, ele volta, né, para você ter um gasto cada vez menor. É muito legal, é muito interessante. É um investimento, Gá, é isso mesmo. Tá? Ainda não é barato, ainda tem um valor, né, que é um valor assim alto, tá? Mas é super interessante a longo prazo, né? É super interessante. Em poucos anos, o painel já se paga e isso vai fazendo com que você gere cada vez mais energia. Tanto é, né, que para quem assim, acompanha a Bolsa de Valores e tal, empresas que investem, empresas de energia fotovoltaica, né, estão aí valorizadíssimas, né, porque é uma forma realmente muito legal de você fazer a geração de energia. E aproveitando que a gente está falando sobre isso, pessoal,
para vocês uma usina, tá? Uma usina fotovoltaica, porque você pode fazer a geração na sua casa, né? Ou então o poder público ele pode construir, por exemplo, uma usina fotovoltaica, né? Que é uma usina de energia solar. E ela foi construída, uma das maiores usinas do Brasil, está lá no Piauí, tá? Que é onde bate sol pra caramba. O Piauí é muito quente e é um projeto muito legal, né? Porque daí você tem a geração de energia fotovoltaica, não somente em casa, mas também para uma grande quantidade de pessoas. Dê só uma olhada aqui, que interessante. E nós vamos conhecer agora o maior parque solar em operação da América do Sul, inaugurado ontem na cidade de Ribeira do Piauí, a 400 quilômetros de Teresina. O investimento é da iniciativa privada e já é capaz de gerar energia para abastecer diariamente uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes. A reportagem é de Marcelo Fontinelli e Edenilton Filho. Valdir trabalhava como professor. Quando as obras da usina solar começaram, ele viu a chance de aumentar a renda. O legal é você trabalhar num projeto que você olha para o projeto e diz assim, pô, essa é essa cara do mundo, não é só da cidade de São João do Piauí. O mundo, o universo precisa de fontes renováveis. E São João do Piauí é privilegiado em ter um projeto que tenha em todo o seu perfil, não só histórico, mas o perfil de vida do próprio projeto é de manter-se energia por muito mais tempo, até porque o sol é uma fonte inesgotável. O Parque Solar Nova Olinda foi inaugurado com solenidade oficial e contou com a presença de autoridades e dos representantes da Enel Green Power, empresa responsável pelo investimento. Foram aplicados mais de R$1 bilhão na obra. A usina fica localizada nos municípios de São João do Piauí e Ribeira do Piauí, a 490 quilômetros de Teresina. É o maior parque solar da América do Sul em operação. São 930 mil painéis distribuídos numa área de quase 7 quilômetros quadrados. Essa região não foi escolhida por acaso para receber o projeto. A alta incidência e os fortes ventos para resfriar as placas foram decisivos para a viabilidade do empreendimento. As placas giram de acordo com a posição do sol para o melhor aproveitamento dos raios solares. Esse parque tem capacidade para abastecer 300 mil residências. Isso daria para atender tranquilamente toda a capital teresina, que hoje possui 230 mil imóveis. E ainda sobraria energia para mais 70 mil residências de outros municípios. A usina produz 292 megawatts. A subestação recebe a energia e a repassa para o Sistema Nacional, que faz a distribuição de acordo com a necessidade de cada região. Além de fornecer energia limpa, o Parque Solar fez com que os municípios envolvidos superassem a crise econômica. Gerou várias oportunidades de emprego a várias famílias do nosso município, né? Famílias que estavam necessitando de trabalho no momento difícil que e, acima de tudo, o ISS que entrou no nosso município, né? Recurso esses que a gente está fazendo uma gestão de qualidade. Durante a construção da usina foram gerados 1.700 empregos diretos, 45% deles de piauienses. Para que isso fosse possível, a empresa assumiu ações de responsabilidade social. Dois efeitos. Um, que já hoje, a geração eólica e agora começa a solar, especialmente no Nordeste, em alguns dias do ano, gera a maioria da eletricidade, com um custo menor das termoelétricas que se chamam fora ordem de mérito. E agora entra a energia solar, se a gente examina, provavelmente estamos agora comemorando 1% de toda a energia gerada. A eólica, estamos comemorando ter passado de 10% de toda a energia gerada. Então, o efeito ele vai se dar cada vez mais, à medida que vamos ampliando esses investimentos. E o sol, que era um vilão, agora é a solução por meio da tecnologia. Assim, o sertão do Piauí vira luz para iluminar parte do Brasil. Então, vejam que interessante, né, pessoal? A gente tem aí no estado do Piauí, né? No Piauí nós temos aí a maior usina fotovoltaica do planeta, desculpa, da América do Sul, né?
As maiores usinas fotovoltaicas, elas estão na China e nos Estados Unidos, né? E a gente tem aí um potencial realmente fotovoltaico, né? Um potencial solar fantástico, né? Porque você tem ali, né, um aproveitamento muito grande, como é o caso do Brasil, que tem uma grande quantidade de energia solar disponível, né? Deixa eu ver aqui o que o Alan falou. Eles poderiam ter feito alguma construção embaixo, porque... então, Alan, isso acaba sendo um ponto, né, vamos falar assim, um ponto, entre aspas, negativo da energia fotovoltaica, porque você precisa ter um grande espaço e você acaba gerando uma pequena quantidade de energia, né? Então, se você pegar ali aqueles 7 km², por exemplo, para abastecer 300 mil residências, né? Assim, é lógico. É super legal você ter esse tipo de energia, mas o grande ponto negativo da energia fotovoltaica, juntamente com o seu custo, que está diminuindo cada dia mais, né, é a questão da baixa geração de energia. Então, apesar das grandes inovações que foram tendo nesses últimos anos, né, e sim, foram rolando muitas inovações, a geração de energia ainda é baixa, né? Então, você inutiliza uma grande área, né, entre aspas, óbvio, né, essa inutilização de uma grande área, e a geração não é tão grande assim, né? Então, realmente, esse é um dos pontos negativos da energia fotovoltaica. Esse mapa que vocês estão vendo é um mapa que mostra o cinturão solar no Brasil, tá? Essa área que está em vermelhinho mais escuro, ela apresenta aí cerca de 300 dias de sol por ano, tá? Vocês imaginam isso? 300 dias de sol é muita coisa, né? Nossa região aqui, ó, que a gente mora, que é a região de Limeira, Americana, Piracicaba, a gente está aqui, ó. Então, a gente está bem no limite aqui, ó, desse cinturão solar, né? Como vocês podem ver, nós estamos aqui nessa região muito próximo, mas de maneira geral, pessoal, com raríssimas exceções, o Brasil ele tem condição de gerar energia fotovoltaica no país inteiro, entendeu? Qualquer lugar do Brasil é bom para gerar energia fotovoltaica, não existe nenhum lugar do Brasil que seja ruim para você gerar. É claro, algum lugar vai gerar mais, outro menos, mas não em nenhum lugar é inviável ter a geração de energia fotovoltaica. E esse mapa, ele mostra para a gente, né, que realmente é uma área significativa do Brasil, né? Aqui está o Piauí, aonde está a usina, né? Está aqui no Piauí, mas se vocês olharem, ó, Ceará, Piauí, parte do Maranhão, Tocantins, oeste da Bahia, sem contar Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, todo o estado de Goiás, leste de Mato Grosso, nordeste de Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, oeste de Minas Gerais, todo o Distrito Federal. Nossa, é uma área muito grande para você fazer uma geração de energia muito boa e, de modo geral, o Brasil inteiro poderia ser feito essa geração, né? Deixa eu ver aqui a participação no chat. Eu acho que o único problema dessas usinas gigantes é que para gerar muita energia, para grandes cidades ocupa muito espaço. Com certeza, Diogo, sem dúvida alguma, cara. As usinas fotovoltaicas, elas têm, assim, 2 pontos muito negativos, né? Que vamos chamar de negativos, né? Porque é o que a gente pode falar que não é tão bom assim. O primeiro, né, que é em relação ao custo, você tem aí um custo considerável, né, que apesar de ter sido muito reduzido, ainda é um custo alto, e isso acaba gerando, né, um gasto, né, significativo logo de cara. E a geração de energia, ela é pequena, né? Então, você precisa ter uma grande área, gerar uma grande quantidade de energia, e isso é um ponto negativo. Mas é claro que, aproveitando a sua fala aqui, ó, as usinas não podem pagar para instalar nas casas. Esse talvez seja o ponto mais positivo da energia fotovoltaica. Além de ser renovável e limpa, ela é adequada para diferentes escalas. Você pode usar essa energia em diferentes escalas. Então, você pode ter, por exemplo, um painel fotovoltaico que abastece a sua casa,
ou você pode fazer uma usina fotovoltaica. Então, esse lado, né, de você conseguir mexer com a escala do painel é um ponto muito positivo. Além, é claro, de ser renovável, de ser limpa. Então, a ideia, Diogo, é justamente essa: é você não ficar preso, por exemplo, em grandes usinas fotovoltaicas, mas você descentralizar a produção, fazendo com que as casas gerem energia, as fábricas gerem energia, os comércios gerem energia, então todo mundo gerando um pouquinho, no final dá um pacote gigantesco, entendeu? Então, essa é a ideia, é você descentralizar a geração de energia. E essa usina que foi construída lá no Piauí, ela é uma usina privada, né? Então, não foi o governo que construiu, foi uma empresa que construiu aquela usina, e agora, é claro, eles vendem energia para o Estado, então você pode ter a iniciativa privada também gerando energia, o que acaba sendo interessante, né? Porque os custos ficam para essa empresa. Deixa eu ver o que o Alan falou. Quando eu estava passando por Marília, eu vi que tinham aquelas casas populares, e eram muitas, e nelas tinham aqueles aquecedores solares. Se eles tivessem colocado o próprio painel para a energia produziria muita. Ah, com certeza, Alan. Hoje, né, todos os projetos do governo de casas populares, né, enfim, dessas coisas assim, de projetos de habitação, todos eles têm que ser sustentáveis. Então, as casas já saem com cisternas, as casas já saem com aquecedor solar, né? Elas já saem prontas, né, para ser o mais assim sustentável possível. E eu concordo com você, ela geraria muita energia. O problema, cara, é o custo de manutenção. Então, por exemplo, como aquela casa, né, geralmente são casas populares, que as pessoas pagam muito pouco por elas, né, porque tem aí o programa de habitação que vai fazendo a maior parte dos incentivos, né? Então, geralmente, as pessoas são pessoas mais pobres, mais carentes, que vão morar em casas como essa. Aí, elas não têm condição de fazer a manutenção dos painéis, entendeu? Então, eu entendo o que você falou, concordo plenamente, mas você precisa ter, né, uma manutenção constante, tá? Nesses painéis fotovoltaicos para que eles gerem energia. Então, o painel solar nessas casas já aquece a água e já é legal porque você reduz, né, a quantidade de energia que é consumida, mas o problema do painel fotovoltaico é que ele exige manutenção. Aí, como essas pessoas são pessoas de baixa renda, né, de forma geral, isso acaba não favorecendo muito para que esses painéis sejam instalados. Mas é bem apontado, cara, foi bem visto por você aí, com certeza. Bom, e aí, pessoal, então, né, a gente está falando aqui sobre a energia solar, né, sobre a energia fotovoltaica, como vocês puderam perceber, o Brasil, ele é praticamente aí um país que não tem, né, nenhum tipo de problema com esse tipo de energia. O que a gente precisa realmente aí é ter um cuidado maior para que a gente tenha mais incentivos nesse setor, para que a gente possa popularizar o seu uso, né? Então, pontos positivos da energia fotovoltaica, pessoal: limpa, renovável, sem geração de resíduo algum, né? Você não gera resíduo na geração de energia, muito interessante, né? Depende de uma fonte, né, inesgotável que é o sol, então não tem nenhum tipo de, né, qual vai ser o máximo que você não aproveita da energia solar? Um dia nublado. À noite, né, óbvio, mas você tem ali uma fonte inesgotável de energia, que é o sol, né? E você consegue gerar uma energia super limpa, uma energia renovável, uma energia super, super tecnológica, vamos assim dizer, e gerando, né, sem geração de resíduos enquanto a energia é gerada. Alguns pontos, e sem contar um outro ponto positivo que é muito legal, ela pode ser feita em várias escalas, né? Então você pode ter um painel solar que vai atender a sua casa, ou você pode ter uma usina fotovoltaica, que é como aquela que vocês viram do Piauí, né? Então dá para você fazer em diferentes escalas, e isso é um ponto positivo muito legal. As usinas hidrelétricas, por exemplo, né, só para comparar, não dá para você fazer uma mini usina na sua casa, né? Se bem que, ó, para não falar besteira para vocês, eu estava vendo um vídeo
no Instagram de uma empresa que ele diz que produz na sua casa uma mini usina hidrelétrica. Ele pega uma turbina, né? Mas você tem que morar perto de um rio. Ele pega uma turbina e aí ele desvia um pedacinho do rio para sua casa para girar a turbina e gerar energia. Não sei se é verdade, pessoal. É aquelas propagandas que aparecem em rede social, né? Mas enfim, você consegue usar em diferentes escalas a energia fotovoltaica. Pontos negativos, pessoal. Ela ainda é uma energia cara, tá? Ainda é caro. Os painéis de silício, que é o material mais utilizado, né? Ainda são painéis caros, né? Então você, apesar de ter o valor, né, que vem sendo reduzido muito nesses últimos anos, ela é ainda energia cara, tá? Segundo, você tem uma pequena geração de energia, tá? Então, você ainda não consegue fazer uma grande geração de energia, tá? Essa energia, ela é gerada em pequena, né, quantidade, e isso faz com que o seu custo-benefício ainda seja muito alto. Alto que eu digo é na geração do momento, né? Então, se você olhar o quanto você gasta para construir o painel fotovoltaico e o quanto ele gera de energia na hora, vamos assim dizer, ainda é uma baixa geração. Tá? Ainda é uma baixa geração, com um custo alto. Mas é claro que a longo prazo, né, ele vai se pagar, né? Então, é super interessante pensando a longo prazo. Mas realmente ainda é uma energia cara. E você tem a dependência da radiação solar, né? Então, países que são muito frios ou países que têm muita nebulosidade são países que não têm aí uma grande quantidade de energia solar disponível. Pode ser que nesse país não seja tão interessante você estar utilizando a energia fotovoltaica. Mas eu vou dar um exemplo para vocês da Finlândia, que é muito legal. A Finlândia é um país nórdico, né? Vocês conhecem, um dos países mais envolvidos do mundo. Ela tem ali um programa de painel solar, né, para as casas, e a Finlândia, ela tem menos de 200 dias de sol no ano, né? Então o Brasil tem mais de 300, só para comparar. E então, né, eles têm ali um incentivo para que as casas coloquem os painéis solares, né, nas suas residências, painéis fotovoltaicos, e eles desenvolveram uma tecnologia super interessante, que eles pegam o painel e a placa é de silício, mas em cima é um vidro, né, que tem ali em cima. E aí eles colocaram um sistema, tipo aquele sistema, como se fosse uns filetinhos assim, tá? Como se fosse uns filetes como se fosse um fio passando. Tipo aquele que fica na parte de trás do vidro do carro, sabe? Quando embaça o vidro, aí você aperta o botão para desembaçar o vidro do carro, tem um monte de filetinho atrás do vidro, é tipo aquilo lá. E aí, quando tem um acúmulo de neve muito grande, né, o sistema liga sozinho esses filetinhos, ele aquece, né, derrete a neve para o painel poder gerar energia, né? Tipo, meu, muito da hora, né? Muito legal. É um passo à frente na humanidade, sem dúvida alguma, né? Mas é interessante, né, a gente ver que mesmo em lugares, entre aspas, né, menos propícios para a geração de energia fotovoltaica, né, de energia solar, ainda se tem artifícios para que isso possa ser feito, tá? Então, é bem interessante. Bom, para a gente fechar a energia fotovoltaica, pessoal, aqui ele fala o seguinte, que a produção de energia pode ocorrer de duas formas. Uma é a heliotérmica, tá? Exige uma tecnologia simples e barata e consiste em captar o calor do sol por meio de chapas que transferem o calor para a água. São 4 etapas: coleta da irradiação, conversão em calor, transporte e armazenamento e conversão em eletricidade. Esse processo pressupõe céu com pouquíssimas nuvens e baixos índices pluviométricos. Pessoal, as usinas heliotérmicas, elas funcionam assim. Elas pegam, né, o painel solar, e aí esse painel solar, eles colocam como se fossem uns canos de água atrás do painel solar.
Aí, a hora que o painel solar esquenta, né, ele capta essa energia do sol, né, joga isso para a água, essa água vai se aquecer, a água vai evaporar, né, e aí, ao evaporar, esse vapor de água passa por uma turbina que gira e gera energia. É bem legal, é bem interessante, e ela é uma forma muito mais barata de você gerar energia com o sol, porque você não tem que ter a placa fotovoltaica, entendeu? Você só usa o calor do sol para que você consiga aquecer a água, aí a água evapora, passa por uma turbina e gera energia. É o mesmo pensamento de uma termoelétrica, tá? Tipo, por exemplo, a nuclear. A nuclear esquentou a água aquece, passa por uma turbina que gira e gera energia, né? Essa heliotérmica é a mesma coisa. Você aquece a água, passa por uma turbina que gera energia. E a fotovoltaica é aquela que a gente estava conversando até agora, né? Que é quando você tem aí o painel fotovoltaico que faz a conversão de energia, né? Ele tem a conversão de energia nesse próprio momento. É bem interessante as duas formas. A heliotérmica é muito mais barata, obviamente, né? E também gera menos energia e tem que ser, né, no caso, uma usina gigante. Já a fotovoltaica pode ser a geração em casa mesmo. E as tecnologias novas, pessoal, são muito absurdos, são muito absurdos o que está chegando por aí. É verdade, Alan, é nesse pensamento mesmo. Se você pegar, né, as empresas mais novas, pessoal, elas estão numa pegada de tecnologia fotovoltaica, que é uma coisa impressionante. Você pega algumas empresas como a Tesla, por exemplo, né? Elas têm uma linha de pesquisa tão legal, né, sobre isso, e eles estão realmente, assim, descobrindo tecnologias absurdas, sabe? Como, por exemplo, tem empresas que estão produzindo, que estão produzindo tinta fotovoltaica. Vocês têm noção disso? Você pinta a parede da sua casa e aí, a partir disso, o que você faz então? A tinta, né, esses pigmentos fotovoltaicos vão estar dentro da tinta e essa tinta ela vai acabar gerando energia para sua casa. Olha que loucura, meu, né? Você imagina aonde que a gente chega nisso, né? Com tinta fotovoltaica. Algumas empresas estão fazendo células super fininhas, tá? Que você consegue colocar diretamente no painel, né? E aí esse painel você coloca diretamente na telha e aí você faz, né, uma telha fotovoltaica, tá? Então você não precisa nem do painel mais, né? Você faz a geração na própria telha. Então, assim, se você for ver a tecnologia, tá ficando, assim, assustador onde eles estão chegando com a questão fotovoltaica, sabe? Tem uma empresa que ela está fazendo mini painéis fotovoltaicos. Isso você acha até no Wish para comprar, Wish, AliExpress da vida, sabe? Que você pega uma plaquetinha de painel fotovoltaica e você carrega o celular com ela. Tipo, você prende ela assim em algum lugar que esteja batendo a luz do sol, sabe? Você prende ela e aí ela vai carregar o seu celular através da energia fotovoltaica. Então, assim, ó, tem muita coisa. Se vocês colocarem no YouTube, por exemplo, energia fotovoltaica, tinta fotovoltaica, telhado fotovoltaico, vocês ficam loucos com a tecnologia que está surgindo. Até nos Estados Unidos, a Google, ela lançou um serviço que você pode medir a radiação solar que chega na sua casa para saber se compensa ou não colocar um painel fotovoltaico. Então, ele vai te dar, né, a sua localização exata para você saber se compensa ou não se colocar um painel fotovoltaico. Olha, é impressionante. A energia fotovoltaica, aonde a pesquisa está chegando, aonde as ideias estão indo, sabe? Para onde tudo isso vai levar, é uma coisa impressionante. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, a pegada de um país, não só do Brasil, mas de qualquer país, tem que ser nessa linha de energia limpa, entendeu? Ali na Unicamp, por exemplo, próximo de nós, eles têm ali uma pesquisa fotovoltaica para você fazer o uso fotovoltaico
o uso individual. Então, por exemplo, você vai pegar uma mochila, ela vai ter um material fotovoltaico ao redor dela, e aí você vai ser uma usina ambulante, entendeu? Porque daí você vai pegar com aquela energia, e aí essa mochila vai recarregar o seu celular, a sua mochila, de repente, ela pode ter um aquecedor que vai esquentar a sua marmita dentro da sua mochila com a energia do sol. Então, assim, a grande sacada da energia fotovoltaica é você realmente ter essa possibilidade de geração em escala, entendeu? E não precisa ser mais aquela super usina que pega uma puta área gigante, mas uma geração micro, entendeu? Que você faz numa escala quase que pessoal. É muito, muito legal, muito interessante mesmo. E a vitamina D comendo solta e ainda por cima gerando energia. Enfim, eu poderia falar horas com vocês sobre as possibilidades da fotovoltaica, pessoal, mas como a gente aí tem que comentar mais sobre as coisas do vestibular, né, fica aí uma reflexão sobre essa fonte energética. Depois, na quinta-feira, a gente vai passar por outras fontes, né? Eu estou falando primeiro sobre as renováveis, depois a gente fala sobre as não renováveis. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, fala para mim se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, tá tudo bem por aí, tudo tranquilo?